para falar da palavra de Deus e pronunciar aquilo que o Senhor tem nos dado, a condição que Ele tem nos dado de poder ensinar, de poder pregar, de poder ministrar a palavra do Senhor. E isso é uma alegria para nós, a gente poder continuar trazendo a palavra de Deus mesmo em meio a pandemias, em meio a momentos difíceis e tribulações e lutas que todas as vezes, a cada dia parece que fica pior a situação, mas a gente vê ao mesmo tempo o agir e o poder de Deus. Nós conseguimos enxergar e ver aquilo que Deus tem feito no coração e na vida das pessoas, e isso nos alegra muito de poder estar vivendo isso. Nos alegra porque a cada dia a gente vê Deus fazendo coisas que nós não entendemos, mesmo que ficamos surpresos e não entendemos muitas vezes o agir de Deus. Muitas vezes nós ficamos tristes porque não conseguimos compreender que algumas coisas acontecem, mas em todas nós damos graças ao Senhor, em todas nós nos fortalecemos, porque sabemos que o Senhor nos fortalece. Então, você que está nos assistindo pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, né? Tenha uma boa noite a vocês, queridos, e Deus abençoe a sua vida nessa noite, né? Você é bem-vindo nessa noite. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre João capítulo 14, no versículo 6, uma pergunta que Tomé faz a Jesus, e essa pergunta é uma pergunta que nós também, muitas vezes, nós fizemos para nós mesmos e para o Senhor, esse tipo de pergunta, que não cala, né, no nosso coração, no nosso íntimo. E lá em João capítulo 14, versículo 6, assim, Jesus lhes respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é uma resposta na qual Jesus inicia dizendo lá no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês, e se eu não for preparar esse lugar, se eu for preparar esse lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim, para onde eu estiver, vocês também vão estar. E então esse é um texto que muitas pessoas conhecem desse texto, as pessoas refletem muitas vezes sobre esse texto, e ele é um texto que é profundo para a nossa vida. E baseado nesse texto, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né, para as pessoas, para os pastores, para aqueles que conhecem a palavra de Deus, e essa é uma palavra que as pessoas sempre perguntam, uma pergunta, digamos assim, ou o que as pessoas dizem, né? Todos os caminhos levam a Deus. Essa frase é repetida diversas vezes pelas pessoas, né? Então as pessoas têm a tendência de dizer, todos os caminhos levam a Deus. Não, sei lá, por algum motivo as pessoas dizem isso, talvez seja para não expressar no Deus que eles creem, expressar aquilo que verdadeiramente se tem a convicção de que crê que Jesus é suficiente na sua vida. E Jesus, ele está numa reunião com seus discípulos aqui, nesse texto de João, capítulo 14, e é interessante, queridos, que nessa reunião ele faz uma declaração importante, né? Ele diz, olha, ele responde para eles, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai senão por mim. É a resposta que Jesus está trazendo para os seus discípulos que estão junto com ele, né? Lá no versículo 5, diz, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Como saber o caminho? Então,
Tomé está caminhando junto com Jesus, está andando junto com ele, e de repente Tomé faz essa pergunta: nós não sabemos o caminho, Senhor. Mostra-nos o caminho, mostra-nos a verdade, mostra-nos a forma como nós chegamos. E Jesus, então, ele diz: olha, Tomé, eu sou esse caminho, eu sou essa verdade. Ou seja, Jesus está respondendo uma pergunta de Tomé, só que essa pergunta que Tomé fez, ela tem um significado lá no capítulo 13, todo o capítulo 13 de João, capítulo 13, Jesus está encorajando os seus discípulos, Jesus está encorajando eles depois que Jesus expressa para eles que ele vai morrer, ele vai ter que ir para a cruz, ele vai passar por um sofrimento, ele vai passar pela angústia terrível. Jesus está comentando com os seus discípulos, falando, preparando os discípulos, né? Ou seja, Jesus está encorajando eles. Lá no capítulo 13, Jesus está encorajando eles, pois Jesus está falando da morte dele, está falando da traição, que ele ia sofrer a traição. Jesus está falando para os seus discípulos da queda de Pedro, lá no capítulo 13. Jesus está falando da traição, do negar de Pedro. Ou seja, Jesus falou tantas coisas, né, em cima daquilo que ele estava preparando para eles, dizendo que ele ia para a cruz e ia morrer, para que eles tivessem vida e tivessem vida em abundância. Ou seja, Jesus está encorajando eles. E é esse mesmo encorajamento que ele traz para nós nos dias que estamos vivendo hoje, esses dias de pandemia. Jesus está nos encorajando a continuar firmes na fé, a continuar a nossa caminhada com Ele, a nossa caminhada crendo e confiando que Jesus é suficiente na nossa vida, Jesus é suficiente para nos responder às nossas aflições, as nossas queixas. E aqui Jesus está respondendo para os discípulos no capítulo 14, versículo 6, quando ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, a vida, e, na verdade, ele está respondendo toda a angústia que pairou no coração deles, no momento em que Jesus começa a falar sobre a morte deles, sobre a sua ressurreição, sobre a traição de Pedro, sobre a negação das pessoas. Então, Jesus está encorajando eles, encorajando os discípulos. E aqui no versículo 6, ele continua encorajando, dizendo: olha, vocês não vão encontrar outro caminho a não ser eu sou o caminho. Eu sou esse caminho. Não existe outro caminho nenhum. Ou seja, o encorajamento de Jesus é para que eles permaneçam firmes. E tudo isso, todo esse acontecimento do capítulo 13, que Jesus está dizendo para eles, falando para eles de uma forma profunda, de uma forma que eles ficam preocupados. Olha, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Qual é o problema? A morte de Cristo. Você não precisa morrer, Pedro diz para Jesus mais lá na frente. Então, toda essa angústia que eles estão passando no capítulo 13, então Jesus está dizendo: olha, eu vou precisar passar por isso. E eles ficam, então, perplexos com esse questionamento. Só que no capítulo 14, no versículo 5, quando Tomé faz a pergunta, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Ou seja, a pergunta de Tomé mostra a angústia que eles estavam passando naquele momento. A angústia de saber: o meu Senhor, ele vai para a cruz, ele vai morrer. E ele está dizendo que vai ser necessário ir, e nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos para onde ele vai, e como que isso vai acontecer, de que forma, onde está o caminho. Há um questionamento, e esse questionamento é o natural nosso, que a gente questiona e fica perguntando diversas coisas no dia a dia para o Senhor sobre os acontecimentos. Eu creio que quantos de nós temos perguntado para o Senhor: Senhor, por que tudo isso tem acontecido? Por que tudo isso tem acontecido? Quais são os motivos dessa pandemia? Quais são os motivos de a igreja sofrendo ataques, o povo sofrendo ataque, a igreja em si sendo prejudicada?
eu creio, queridos, que é uma forma de nós nos fortalecermos muito mais ainda. Muito mais ainda. Que importa se o governo do Estado disse que as igrejas estão preocupadas com a parte financeira, com o dinheiro, o que importa é porque ele não conhece a espiritualidade, ele não conhece o valor que tem as pessoas viver a espiritualidade verdadeira, é ter uma paz, uma tranquilidade, mesmo em meio a uma pandemia. E as pessoas, o povo de Deus, ter consciência e ter entendimento que mesmo em meio às dificuldades, nós temos tranquilidade, nós temos paz. E é essa paz que nos traz, essa paz que nos dá coragem, essa paz que nos dá ânimo para a gente seguir em frente. E essa paz que Jesus está transmitindo para os discípulos. E essa paz que ele quer transmitir para cada um de nós durante esses dias de pandemia, esses dias de dificuldades que estamos vivendo e estamos enfrentando, esses momentos difíceis. E a pergunta de Tomé é uma pergunta que todos nós fizemos: como é o caminho? Só que Jesus está nos mostrando: eu sou o caminho. E a primeira parte da resposta que Jesus dá, que ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ou seja, era natural que todas as falas de Jesus, né, do que iria acontecer, a morte, o sofrimento e as demais coisas, os discípulos iam se sentir perdidos. Afinal, por um bom tempo, por 3 anos, eles caminharam junto com Jesus. Afinal de contas, eles estão caminhando junto com Jesus e Jesus está mostrando para eles os milagres, Jesus está mostrando para eles que é possível perdoar, Jesus está mostrando para os discípulos nessa caminhada, quando ele está dizendo: eu sou o caminho, e nessa caminhada que Jesus teve com eles aqui na terra, né, com os discípulos e o próprio Tomé perguntando o caminho. E esse momento, esse sofrimento, essa dor que eles estão sentindo agora, mas, por outro lado, eles têm que refletir naquilo que Jesus mostrou para eles, o significado, né, dele dizer que ele é o caminho, o significado dele estar junto com eles, dele passar junto com os discípulos aquele sofrimento, aquela angústia, passar junto com eles as curas, os milagres, a multiplicação dos peixes, Jesus mandando que os discípulos tirem o dinheiro de um peixe para que eles paguem os impostos, ou seja, Jesus mostrando tudo o que ia acontecer. Esse era o verdadeiro propósito. O propósito de preparar o caminho lá na frente. E qual é o propósito que estamos vivendo nesses dias? Qual é o propósito, se não é o propósito de nos fortalecermos espiritualmente, de nós crescermos muito mais na palavra, no conhecimento, no entendimento, entendermos da dependência que temos de Deus nesses dias? Esse é o propósito verdadeiro, de mostrar, de ver que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, mesmo que estamos não podemos nos reunir todos, mas podemos nos reunir através das redes sociais, nós podemos continuar orando, nós podemos continuar multiplicando e fazendo discípulos. Claro que nada substitui aqueles momentos de estarmos juntos, a coisa mais preciosa que tem é podermos estarmos juntos e nos abraçar, nos reunir. Esse é o principal objetivo. Mas o objetivo de Jesus aqui era preparar o caminho para eles, um caminho futuro. E saber que eles estavam experimentando e vivendo junto com Jesus os milagres. Jesus curou os enfermos, Jesus libertou os cativos, Jesus trouxe paz, Jesus trouxe dúvida no coração daqueles que estavam vivendo junto com ele. E para nós hoje, que estamos vivendo esse momento que estamos vivendo, é um momento de crescimento, esse é o propósito, crescimento espiritual, crescimento de comunhão, o crescimento de entender, queridos, como você é importante na minha vida, como as pessoas são importantes um para o outro, como faz falta esse momento da gente poder sentar e conversar e dialogar. Esse é o interessante, o importante para nós, essa importância. Jesus mostrou que ele caminhava junto com eles, eles comiam o pão, ele fazia a refeição junto com os discípulos, porque eles tinham comunhão mostrando
Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E essa caminhada junto fez com que eles ficassem fortalecidos, é, é, fossem fortalecidos no Senhor, fossem fortalecidos no caminho, no preparo, no fortalecimento deles, no fortalecimento dos discípulos. E por isso que ele diz: Tomé, Tomé, olha, Tomé, lá no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, Tomé. Como você me pergunta quem é o caminho, eu sou o caminho, ou seja, queridos, independente se podemos todos nos reunir, Jesus continua sendo nosso caminho, o único caminho. E quando Jesus ele está dizendo que ele é o caminho, ele está reforçando a ideia de que ele era o Messias, ele era a promessa que veio se cumprir para eles e veio se cumprir para nós. E após a morte de Cristo, então o véu se rasgou, o véu do santuário se rasga, dando livre acesso a Deus. E Jesus é o caminho que nos leva a esse acesso, que nos dá essa liberdade de podermos chegar diante do Senhor, nos encontrarmos com Ele, estar junto com Ele. Esse é o acesso que Ele nos dá. Essa é a liberdade que Ele está nos dando, dizendo, olha, eu sou o caminho. E eu quero dizer para você, queridos, que tem dúvida nesses dias de pandemia, nesses dias que você está perguntando, Senhor, por que tudo isso? Por que todos esses acontecimentos? Por que tudo isso? É para glorificar o nome de Deus na nossa vida, na tua vida, para que Deus continue crescendo na nossa vida, para que você continue crendo, para que você continue confiando, não na tua força, não no teu poder. Talvez nesse período foi o período que as pessoas mais tiveram que buscar a Deus. É o período que mais eles tiveram que dizer, Senhor, eu não tenho o que fazer. Mas Jesus diz, mas eu tenho o que fazer por ti. Eu tenho como fazer por ti quando você deixa eu fazer e Deus eu agir na tua vida. Mas também nessa frase que Jesus diz que ele é o caminho, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Jesus estava dizendo, eu sou a verdade também, independente das consequências. Verdade é algo que é incontestável, queridos. Jesus precisa ser incontestável na nossa vida, Jesus é absoluto na nossa vida. Sabe, queridos, não pode haver dúvida nenhuma na nossa vida sobre a suficiência de Jesus. Quando Jesus diz que ele é a verdade, ele está dizendo claramente que não existe outra verdade, só ele é a verdade. Como muitos costumam dizer que há muitos caminhos, muitos têm pregado que existem diversos caminhos. Não, só existe um caminho, esse caminho é Jesus. Ele está dizendo, olha, não existe outras verdades, a única verdade que existe sou eu. Eu sou a verdade, Tomé. Ele está dizendo, eu sou a verdade, você que me conhece, você que me serve, eu sou a verdade. Jesus está dizendo, eu sou a verdade absoluta. Pois é Deus e Ele é a verdade, Ele é a plena verdade, em que nele não há engano, mas só a certeza, só a convicção. E sendo Ele a verdade, como nós, se Jesus é a verdade e eu vivo na verdade, queridos, eu não preciso viver com medo, porque eu estou no caminho. Eu estou no caminho, eu estou na direção correta, eu estou na direção certa. Jesus te conduz, querido, pelo caminho que você deve seguir. Mas é o caminho que ele está nos propondo a vencer, a estar em frente, a vencer cada obstáculo na nossa vida. Ele está dizendo, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Quando nós vamos para Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, esse texto ele tem falado muito nesses dias, é o texto que eu tenho lido todas as noites nos meus momentos da oração, nos momentos da intercessão. Esse é o texto, né, o versículo que tem falado muito ao meu coração, pedi, dai, e vos será dado, buscai, achareis, pois aquele que bate, a porta será aberta.
Esse buscar no Senhor, não existe outra maneira de nós buscarmos. E Deus tem respondido a cada oração, a cada clamor, Ele tem buscado, porque eu tenho convicção, eu tenho certeza. Mas também no 6,33 ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, é o Senhor nos dando a condição dele ser a verdade. Dele ser a verdade. A gente bater no coração do Senhor, buscar, fechar a porta do nosso quarto, orar. E depender do Senhor nesses momentos de angústia. Eu creio que esses momentos também são de nós vivermos a verdade do Senhor, são de nós vivermos o caminho do Senhor para a nossa vida, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Buscar esse caminho, buscar a verdade do Senhor todos os dias, e buscar a verdade é na palavra dEle, no conforto dEle. Se Ele é verdade, nós podemos caminhar em direção aos planos do Senhor sem medo, mas com vitória, com graça. Ontem nós estávamos numa reunião com o pessoal das igrejas que fazem parte de Alphaville, do projeto 21, que se chama, e a gente estava compartilhando como que cada uma igreja está vivenciando, então, como cada igreja está vivendo nesses momentos de isolamento, esses momentos, e é interessante que está tudo mais ou menos se encaixando, cada igreja de uma forma agindo para que o plano de Deus continue firme, para que o propósito de Jesus continue firme, e por isso todos têm chegado à seguinte conclusão: Jesus está fazendo o povo de Deus mais forte nesses momentos. Jesus está fortalecendo a vida daqueles que estavam fracos. Jesus está motivando as pessoas a buscarem mais Deus. Jesus está nos motivando a ser dependente dele em todas as áreas. Eu creio que o Senhor está nos preparando para viver a verdade dele, para viver o caminho dele, para viver a verdade, sem engano, sem mentira, sem erro. Trilhar o caminho que o Senhor está nos dando, a direção que Ele está nos dando, o propósito que Ele está nos dando, a verdade que Ele está nos caminhando, nos levando a caminhar na verdade. E o outro ponto que Jesus diz, Ele diz assim: eu sou a vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e agora Ele está dizendo: eu sou a vida. Jesus está dizendo: Ele é a vida, queridas. A vida é a bênção maior criada por Deus. O maior propósito de Deus é nos dar vida e vida em abundância. Quando Jesus diz que Ele é a vida, Ele está deixando claro que Ele é a fonte de vida para nós. Ele mesmo está dizendo, olha, que Ele iria vencer a morte, Ele ia ressuscitar o terceiro dia para nos encher de vida, para nos encher da graça dele, para dizer, olha, eu sou a plena vida, a vida plena que vocês precisam, o propósito pleno para a vida de vocês, para a graça de Deus, não é os bens que muitos estão buscando, aquilo que as pessoas pensam que estão perdendo, nós estamos ganhando muito mais, nós estamos ganhando vida plena, vida em abundância, nós estamos ganhando muito mais, ganhando uma vida eterna. A vida eterna é um caminho da verdade, queridos. Somente através de Jesus a vida é possível. Sem nele não há nada. Jesus diz, olha, eu sou, lá em João capítulo 15, versículo 5, ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, eu creio que o maior propósito que Deus está nos trazendo nesses dias está aqui, quando ele diz que é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Lá para os discípulos ele havia falado também, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, dá muito fruto. Eu creio que o Senhor está te preparando para que você dê muitos frutos. Muito fruto. Fruto digno. Digno de honra para o Senhor, para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Digno de você poder comer o melhor dessa terra.
digno daquilo que você pode colher o melhor dessa terra, o melhor das coisas que Deus tem planejado para a tua vida. Somente através da vida de Cristo nas nossas vidas nós podemos colher esses frutos, porque ele diz que ele é a videira, nós somos os ramos precisam estar ligados na videira. Eu creio que esse momento que o Senhor está nos dando, esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, esse momento de busca, é o momento que o Senhor está fazendo a ligadura de novo dos ramos à videira, para que os ramos possam produzir muitos frutos, porque a palavra de Deus, ela diz que sem ele nós não podemos fazer nada, sem Jesus nós não podemos fazer nada, e ele está dizendo, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos vão produzir os frutos dignos de honra, dignos de glória, e ele está ligando de novo, fazendo a ligadura desses ramos à videira verdadeira, ele está mostrando de novo, trazendo o povo que se perdeu, que fugiu do caminho, que saiu da trilha, que saiu do propósito de Deus. Eu creio que esse é o momento que o Senhor está nos trazendo de volta, nos resgatando de volta, trazendo a vida, porque Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele está nos resgatando de novo para o caminho dEle, para o caminho da verdade, para o caminho da vida, e nos ligando na videira verdadeira que é Cristo. Ligando no caminho verdadeiro que é Cristo, eu creio que Ele está nos chamando de novo para viver essa ligadura com Ele, viver ligado na videira, produzindo frutos dignos de honra, não frutos de mentira, frutos de engano, mas o fruto da verdade. Fruto da verdade. Não fruto de cobrança, não fruto de descaso, mas um fruto da verdade que o Senhor está nos chamando. E eu creio que esses são os momentos mais especiais que devemos aproveitar para nos reanimar de novo no Senhor, nos religar no Senhor na videira verdadeira. Eu creio que Ele está nos chamando para isso. Ele está nos chamando, por isso Ele diz, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. O que Jesus está dizendo? Sem mim, vocês não têm vida. O que Jesus diz para mim e para ti nessa noite, sem Jesus nós não temos vida, porque Ele quer nos dar vida plena, vida de paz, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele quer nos religar de novo à videira verdadeira, para que a gente possa produzir muitos frutos, frutos dignos de honra e dignos de glória. Queridos, o meu convite nessa noite é para que você não desanime, para que você não fraqueje nesses dias, mas que você seja animado e seja fortalecido no Senhor nessa noite, que a graça do Senhor seja manifesta na tua vida nessa noite, que o renovo do Senhor seja derramado sobre a tua vida nessa noite, que a graça do Senhor seja derramado sobre a tua vida nessa noite, que como a oração sacerdotal seja sobre a tua vida nessa noite, o Senhor te abençoando, o Senhor te guardando, o Senhor tendo misericórdia sobre a tua vida, o Senhor levantando o rosto dele sobre a ti, porque você está ligado na videira verdadeira, porque você foi resgatado por aquele que diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele é a vida em ti, para que você possa produzir muitos frutos, frutos dignos de honra e dignos de glória. Por isso, não tenha medo nesse período, mas tenha coragem, tenha ânimo. Seja fortalecido no Senhor. Viva os propósitos, viva os planos do Senhor para a tua vida. Que Deus te abençoe com essa palavra, queridos. Que Deus abençoe teu lar, a tua casa. Que Deus abençoe os teus planos, mas tem os teus planos, tem os teus propósitos. Tem os teus propósitos focados no Senhor. Eu vi um testemunho de um jogador de futebol, há uns anos atrás, que ele foi questionado numa rede social, e sobre ele dar 100 mil de dízimo, ele dizimava 100 mil reais, e ele dando testemunho num programa de televisão, e houve um questionamento sobre essa vida dele, e aí, mas tu deu 100 mil reais para a igreja? E ele disse,
Estou sendo fiel, porque lá atrás eu me comprometi a ser fiel. Não a igreja. Ah, mas você não sabe o que a igreja faz. Para mim não me interessa, o que importa é o plano e o propósito que eu fiz com Deus de cumprir e obedecer a Deus. Ele diz, no princípio eu dava R$ 100, e aí Deus foi me dando mais, e eu fui dando mais. E se Deus me der 10 milhões, eu vou dar 1 milhão. Para mim não importa, o que importa. E assim é na nossa vida, queridos. O que você tem dado para Deus? Se você está ligado na videira verdadeira, o que você tem dado para Deus? De frutos. Não estou falando de dinheiro, queridos. Estou falando da tua vida, os frutos que você produz. Dê frutos dignos de alegrar o Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Dê frutos dignos. Não importa se você olha para uma pessoa e você acha que aquela pessoa não merece ouvir da palavra. Fale da mesma forma, porque quem vai julgar se ela merece ou não merece é Deus. É Deus. Faça o que tiver que fazer, fale. Fale do amor de Deus se você está ligado na videira verdadeira. Reflita o amor de Deus, reflita a graça de Deus. Reflita os planos de Deus. Não importa se você vai falar 10 vezes ou 100 vezes, que importa? Ser fiel. Ser fiel, se Deus te der 100 pessoas para você pregar a palavra, pregue para 100 pessoas. Se Ele te der uma pessoa para você pregar, pregue para uma pessoa. Se Ele te der uma criança, fale do amor de Deus para uma criança. Se Deus te der a condição de dar, sei lá, 100 mil, dê 100 mil. Se Ele te der a condição de dar 1.000, dá 1.000. Se Ele te der a condição de dar 50 centavos, dá 50 centavos. Se Ele te der a condição de você falar para uma criança, você der a condição de você falar, não importa, para quem quer que for. Fale do amor de Deus, viva o amor de Deus. Ensine o amor de Deus, viva a vida plena de Deus. Que as pessoas possam ver que você está ligado na videira verdadeira, que você vive o caminho, como Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Se você está ligado na videira verdadeira, você vai produzir frutos. Frutos dignos de honra e dignos de glória. Frutos bons. Frutos bons. Frutos que você vai poder, as pessoas vão olhar e vão querer colher os teus frutos. Porque são frutos bons. Queridos, reflita a cada dia nesse texto. Eu sou caminho, eu sou verdade. Ninguém vem a mim, senão... Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Você é um instrumento nas mãos de Deus para que vidas sejam conquistadas, para que vidas sejam restauradas. Mas você precisa crer, você precisa confiar que Jesus é a única solução para nós. Seja para a enfermidade, seja para os problemas financeiros, seja para os problemas de saúde, seja para os problemas espirituais. Jesus nos fortalece. E que Jesus te fortaleça nessa noite. Feche os teus olhos, eu quero orar onde você estiver nessa noite. Deus, eu quero colocar cada ouvinte nas tuas mãos nessa noite. Ó Deus, que a tua graça e a tua misericórdia se manifeste, Senhor, nessa noite, de uma forma espetacular, Senhor, manifestando, curando os enfermos, trazendo paz, trazendo renovo, suprindo as necessidades do teu povo, honrando, Senhor, o teu povo, abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados nesse período de pandemia, esse período, Senhor, que o país vive uma crise, Senhor. Ó Deus, dê condição do teu povo, Deus, tem um emprego digno, Senhor, Deus, levar-lhe, Senhor, o sustento para a sua casa, para o seu lar. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada ouvinte nessa noite, em nome de Jesus. E que a tua graça se manifeste em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos, nessa noite. Que a graça e o amor de Deus seja